enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Graça e paz, bom dia! Estamos entrando no seu lar ou no lugar onde você estiver para mais uma vez oferecermos um culto maravilhoso ao Senhor. Igreja Batista Monte Hermão, aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro. Eu quero nessa manhã convidar você para um culto maravilhoso. Junte a sua família, os amigos, compartilhe, chame pessoas, anuncie aí que nós começaremos agora um culto que com certeza irá abençoar a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque apesar de tudo, a liberdade de culto nós nunca perderemos. Queremos te agradecer por este dia que nos oferece a oportunidade de, mais uma vez, nos reunirmos em Teu santo nome para oferecer ao Senhor o melhor culto que nós pudermos. Senhor, a minha oração neste momento também é que tudo ou qualquer coisa que venha tentar atrapalhar este culto seja neste momento repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor tenha a primazia, que a sua presença possa se manifestar em todos os lugares e nos conduzir a um culto abençoadíssimo em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com Samuel. Senhor, queremos a Tua presença, Pai. Senhor, queremos que todas as casas, ó Pai, que todos aqueles que estão nos ouvindo possam ser cheios pela Tua presença, Senhor. Eu acredito num Deus Todo-Poderoso que vai invadir esses lares nesse momento e vai tocar a cada coração nesse momento. Abra seu coração, querido. Deus quer falar contigo, em nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Cante comigo essa canção. E como serafins que cobre o rosto diante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é meu prazer. Senhor, queremos Te adorar, Senhor, é o nosso prazer. É meu prazer estar na Sua casa Te adorando, Pai. Em todo momento poder estar rendendo glórias a Ti. Que Seu nome seja levantado nesses dias, ó Pai. Que da boca dos Seus filhos possa sair um grito de júbilo, meu Deus.
Que da boca dos seus filhos possa sair um grito de vitória, Senhor. Que isso possa passar por cima de todo tipo de preocupação, ó Pai. Nós sabemos que Tu és maravilhoso, Senhor. E por isso nós confiamos em Ti, Senhor. E queremos a Sua graça sobre nós, ó Pai. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Cante comigo, igreja. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Mais e mais, e como serafins, e como serafins que cobre o rosto diante a Ti. Esconda, Senhor, esconda o rosto para que veja a Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Cante mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Queremos Te adorar, Senhor. Aleluias. Glorifica o nome do Senhor aí mesmo na sua casa. Se possível for, levante suas mãos em rendição ao Senhor Jesus. Abraça o companheiro que está do seu lado, se for possível. Começa a fazer uma oração comigo nesse momento, pedindo a Deus pelo socorro bem presente na hora da angústia, que só Ele pode nos dar, querido. Só o Senhor Jesus pode nos dar. Aquele que não permite a gente ter medo, porque Ele é o bom pastor. Aquele que vai na sua direção, ao seu encontro a todo momento para te abraçar. Ele não permite que você fique sozinho. Ele não permite que você fique em circunstâncias de medo. Esse é o nosso Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Pai querido, nós Te amamos, Senhor. Nós Te glorificamos, Pai. E nós Te adoramos nessa manhã, Senhor. Queremos Te glorificar, ó Pai, Te adorar, Senhor. Bendito seja o Seu santo nome, Senhor. Cante comigo. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, 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 Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras,
amor de Deus. Oh, 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 É esse amor, este cântico, que é uma das letras mais lindas que ultimamente nós temos a oportunidade de cantar, vai falar de um amor que é ousado. E o amor de Deus por nós sempre foi ousado. Tão ousado que ele abriu mão da sua glória, segundo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele abriu mão da sua glória para se tornar semelhante aos homens, se sujeitar à morte de cruz, se fazendo servo por nós. Foi um amor tão ousado de Deus, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse amor ousado é que sempre se manifestou pelo povo de Deus. E é esse amor também que eu quero, nesse momento, chamar a sua atenção. Eu quero levantar um clamor agora aqui, quero fazer uma oração, especificamente, de maneira específica, pela sua vida financeira. Eu costumo dizer que 3 coisas preocupam demais as pessoas e são talvez as 3 causas de maiores problemas. É lógico que existem outras, mas a meu juízo, essas são as 3 que vão desencadear em outras. A gente se preocupa muito com os efeitos, mas não cuida da causa. E existem 3 causas, pelo menos de maneira bem clara, que nos trazem preocupações e problemas. A primeira, penso eu, doença. Desculpe ter que falar sobre isso, mas é uma das coisas que mais preocupam, porque alguém doente, e se estiver em condições de enfermidade, que ele prostra, ele joga numa cama, isso vai prejudicar ainda mais as coisas, porque enquanto se tiver força para reagir, nós estamos até fortes, acreditando, reagindo, confiando. Mas quando a doença joga numa cama, e quem já passou por isso sabe, eu já passei, sei o que foram 45 dias de muita luta, preso, preocupado com o que iria acontecer. A segunda coisa é dinheiro. É a parte financeira que preocupa muito as pessoas, muito. Tira a paz da maioria, causa males terríveis, destrói famílias, casamento. Terríveis coisas acontecem como decorrência da ausência, da falta de dinheiro e para outros até por ter também. Veja como o dinheiro pode trabalhar numa linha muito tênue do perigo que é ter e não ter, até porque o problema não está no dinheiro, mas não tê-lo causará problemas. Tê-lo, se eu não souber administrar, também causará problemas. E a terceira coisa é relacionamento. Pode parar para pensar. 3 coisas que nos afetam muito: saúde, dinheiro e relacionamento. Pode ser que eu não vou falar nem de saúde, que já está se falando demais. Dinheiro afeta demais todas as áreas. Fica-se doente por problema com dinheiro. As pessoas contraem brigas, problemas familiares, relacionamento, problema com dinheiro. E aí o Senhor Jesus Cristo vai nos dar um ensinamento fantástico em Mateus capítulo 22. Ele vai nos dar um ensinamento fantástico a partir do 34. O nosso comportamento, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, com todo o nosso sentimento, todo o nosso entendimento, com tudo que somos e temos. E amar ao próximo, como a nós mesmos. Então eu quero chamar a sua atenção nesse momento, porque eu vou fazer uma oração aqui muito específica pela questão financeira, porque é o que tem preocupado muitas pessoas. Mas num outro culto aqui eu falei e vou repetir, e não é simplesmente pelo momento que nós vivemos. Quem me conhece vai me ouvir sempre falar isso. Agora que um princípio de fidelidade vai se evidenciar. Você entende? Estou falando com você que é crente, evangélico, que serve ao Senhor, que vive com a sua vida pautada na palavra de Deus. Estou falando com você. Você que é obediente à palavra de Deus. As pessoas pensam, eu entrego 10% do que ganho e vivo dos 90%. É o contrário. Você vive da tua fidelidade. São os 10% que você devolve a Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele dá a semente ao semeador. Então até o que você semeia foi Ele que te deu. Então você devolve uma parte para Ele. É essa fidelidade que vai te sustentar, sobretudo agora. Nesse momento,
É essa fidelidade que vai te sustentar. E o apóstolo Paulo é muito claro quando ele fala para a igreja a respeito da lei da semeadura e de como nós devemos ofertar ao Senhor, de como é importante nós termos um coração aberto para entregarmos dízimos e ofertas, não simplesmente pela necessidade que estamos vivendo ou por qualquer palavra de convencimento que eu traga agora, por melhor que ela seja. Na realidade, o que deve nortear o teu coração é exatamente aquilo que você sente e expressar aquilo que você sente. Se você sente amor por Deus, então esse é o momento de você manifestar a tua fidelidade. Nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico, porque é culto, igualzinho na igreja. Você ora, você pode aplaudir, você pode glorificar, você pode participar do culto de todas as formas. E nós temos esses dias aqui orientado você a manter a sua fidelidade para que a gente consiga manter tudo funcionando. As portas fechadas, mas a igreja aberta. Aberta, chegando até você da melhor maneira que ela puder. Eu vou aproveitar, falei no culto de quinta, vou falar hoje no domingo pela manhã. A partir de segunda-feira, um plantão aqui de pastores, para as pessoas que precisarem, durante o dia, virem à igreja, receber oração, orientação, tomando os devidos cuidados de acordo com o que se estabelece pelas autoridades. Mas nós estaremos aqui com todo cuidado para atender as pessoas, para receber as pessoas, para orar por você, para aconselhar você. Vamos colocar aqui um número de discipuladores na medida do possível. Não é fácil deslocar as pessoas nesse momento, nós queremos obedecer a tudo que tem sido estabelecido. Mas tem alguma coisa que eles dizem: só saia de casa se você precisar para uma atividade laborativa, ou seja, trabalho. Isso aqui é o meu trabalho. Eu estou aqui trabalhando. E nós que vivemos no reino ministerialmente, estamos trabalhando. E tudo isso é um trabalho que Deus nos confiou e nós não iremos parar. Então, a partir de segunda-feira, a igreja vai estar aqui recebendo as pessoas que precisarem. Não vai estar aberta para culto de pessoas, congregando pessoas juntas aqui, etc. Mas nós estaremos aqui atendendo as pessoas que vierem. Amém? Você vai louvar ao Senhor com o teu cântico, mas como nós ensinamos em Monte Hermon, esse é o momento também que você pode participar do culto. Vai aparecer aí para você, conta para você entregar seu dízimo, conta para você entregar sua oferta. E se precisar, nós estaremos na igreja para receber você de todas as formas possíveis. Amém? Aproveite esse momento para adorar o Senhor e também adorar com os teus dízimos, com as tuas ofertas. Aleluia. Não se limite, vem com suas palmas mesmo aí na sua casa. Mas adore comigo, bem animado, bem feliz, bem alegre, com aquele sorriso no rosto. Vamos adorar o Senhor Jesus e agradecer a Ele. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer, cante comigo, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Vem com as palmas você aí mesmo comigo. Adore comigo ao Senhor Jesus. Não tenha vergonha, não tenha timidez, porque é pro nosso Deus. Nós te louvamos, nós te celebramos, Senhor. Eu te agradeço, cante. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu, você insiste. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o
pertenço, Deus. Que te pertenço, Senhor, e que te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Senhor, e que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha que força de palavra. Quando você declara que você pertence a Ele, isso quer dizer que a tua vida é responsabilidade dEle. Quando nós entendemos naquilo que a nossa humanidade e nas nossas limitações nos permitem entender quem é Deus, isso nos dá uma confiança muito grande. Quando nós, através da palavra dEle, aprendemos a confiar em quem Ele é, isso vai nos trazer uma segurança muito grande. Porque se eu entendo quem é Deus e também sustento uma fé de que a minha vida pertence a Ele, eu sou responsabilidade dEle. Isso quer dizer que Ele jamais vai permitir que algo aconteça a você que Ele não tenha condições de te dar estrutura necessária, de te dar tudo o que você precisa para passar por isso. Eu fico tentando fugir um pouco de coisas que vão trazer lembrança, até porque o profeta diz: quero trazer na memória aquilo que me traga esperança. E aí, eu mesmo que lutando contra mim mesmo, vou trazer à sua memória o ano de 2011, quando a cidade também passou por dias muito difíceis, quando aconteceu aquela tragédia em Teresópolis. E muitas pessoas perderam famílias, muitas pessoas morreram. Alguns vão dizer até que um número maior do que se divulgou. Como eu só acredito naquilo que tenho prova, não sustento aquilo que não tenho, ainda assim o número foi assustador. E eu me lembro que um culto antes da tragédia, Deus me deu uma palavra em cima de um personagem que eu gosto muito e que vou usar ele aqui para trazer algo para o teu coração. Deus me deu uma palavra muito forte dizendo: Deus não vai permitir que seja tirado da tua vida aquilo que é imprescindível. Não sei se você entendeu. Sustentando o que eu vim dizendo aqui da responsabilidade de Deus com você, naquela época, entendendo a responsabilidade de Deus com a tua vida e com a minha vida, eu sustentei que Deus não permitirá que você perca nada que te seja imprescindível. Que palavra difícil, irmãos. Porque pessoas perderam homens, pais perderam filhos, filhos perderam pais, marido perdeu esposa. Eu me recordo muito de uma experiência que eu tive quando, numa das vezes em que fizemos umas incursões em lugares onde tinham desabrigados, e eu fui num desses lugares, tinha acabado de chegar em Teresópolis. Eu cheguei 4 dias antes do dia em que a tragédia mesmo, ela aconteceu de madrugada para o dia, mas do dia, aquele dia terrível. E eu me lembro de uma visita que eu fiz num galpão aqui em Teresópolis, de uma empresa, e me deparei com um senhor sem uma das pernas, e que ele fez a seguinte declaração: eu perdi tudo. Não só os documentos, minha identidade, eu perdi filho, perdi esposa, perdi tudo, perdi uma perna. Eu não sei onde esse senhor está hoje, sinceramente. Muitas histórias se passaram. Nós temos uma história aqui que não tem como esquecer, que foi o Marcelinho, que foi conhecido mundialmente. O casamento do Marcelinho foi pro Fantástico. Eu até apareci no Fantástico, 5 minutos. Oh, meu Deus. Não é mérito nenhum aparecer no Fantástico. O casamento do Marcelinho, sim, mas a Rede Globo, mérito nenhum. Mas deixa isso para outro dia. Mas, enfim, eu me lembro bem dessa palavra. Mas como, irmãos, acreditar, se manter de pé com uma palavra dessa? Existem coisas que não se discutem, irmãos. Como você sabe que me acompanha e você que não acompanha vai saber agora. Eu não acredito em sorte, azar e não acredito em golpe de destino. Não acredito. Eu acredito em 3 outras coisas. Primeiro, Deus é soberano. Está no controle de todas as coisas. Todas. Se o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar, um fio de cabelo não cai da cabeça sem que Ele permita, que dirá? Todos os fios de cabelos da sua cabeça, melhor dizendo, estão contados. Essa é a melhor colocação. Todos estão contados. Então, se um Deus que conhece você até pelos fios de cabelo que você tem na tua cabeça, assim fica melhor,
Eu acredito num Deus que é soberano. Eu acredito na lei da semeadura. Você só colhe o que você planta. Tudo o que acontece é consequência de algo que foi feito antes. As pessoas não pensam nisso. Espiritualizam tudo, culpam os outros, culpam a Deus ou o diabo. Mas também tem a lei da semeadura, da consequência. Um olhar meu aqui, uma palavra minha aqui, pode causar uma consequência aí, boa ou ruim. Eu estou tentando que causa boa, que venha causar boa consequência. Terceira e última coisa, eu acredito nas contingências da vida. Tudo que acontece para alguém que crê em Deus pode acontecer para quem não crê inversamente. Bíblico. Então, entenda. Eu acredito num Deus que está no controle e as coisas vão acontecer independente do que eu queira. Talvez você se lembre daquele dia terrível que você gostaria de nunca lembrar. Eu tenho um dia como esse, que se eu pudesse eu apagaria. Foi um dia de muita dor, de muito sofrimento. Se eu pudesse eu impediria esse dia, mas eu não tenho forças para isso. A propósito, por mais que eu queira fugir, não tem como. Para nós entendermos a fragilidade do ser humano, pensa na sua vida há 2 semanas atrás. Vamos melhorar? Pensa na sua vida no Ano Novo, no Natal. Você tinha ideia de que ia acontecer tudo isso? Por mais que já existissem notícias de outros lugares. Pensa que um vírus que você nem enxerga, que não tem como você ver, tanto é o cuidado com álcool em gel, o cuidado em lavar as mãos, em não tocar, pessoas apavoradas. Pensa na tua fragilidade. Como nós somos frágeis diante da vida. Então, o que é que vai nos dar uma segurança para, mesmo perdendo coisas importantes, isso não se tornar tão importante quanto imprescindível que você não consiga reagir e continuar vivendo? Só confiando em Deus. E por uma lógica real, quem criou isso tudo foi Ele. Isaías, num dos textos muito controversos e discutidos, vai dizer, Deus usando o profeta, que Ele é o Deus que cria todas as coisas. Todas. Então eu acredito num Deus que está no controle de todas as coisas. Tomara que você esteja acompanhando esse raciocínio. Porque se eu creio num Deus que está no controle de todas as coisas, que eu pertenço a Ele, eu preciso ter confiança de que eu sou responsabilidade dEle. E que se eu obedecer a Ele, aconteça o que acontecer, eu estou seguro. Quero trazer aqui a reflexão, a história de um homem, uma das histórias de tantas que existem. Nesse momento, Deus tem me feito buscar algumas mensagens que eu já compartilhei. É lógico, nós que pregamos sabemos que nunca sai da mesma maneira, até pelo momento. Mas Deus vai me lembrando algumas mensagens que foram muito importantes na minha vida. Você está assistindo esse culto hoje de manhã, à noite, Deus vai nos dar outra palavra. Naquela época, em 2011, eu usei a passagem de Davi, quando ele chega com seus homens em Ziclague, em que ele percebe que destruíram tudo. Tacaram fogo nas casas, destruíram as casas, os bens, levaram os animais. Qual é o pânico do coração deles? Guarda aí. Qual é o pânico? Família. Cadê as nossas famílias? Não é o texto de hoje, mas a preocupação era, levaram, guarda isso aqui em nome de Jesus, levaram os animais, tacaram fogo nas casas, levaram os bens, e agora? A primeira reação do povo qual foi? Vamos apedrejar Davi porque a culpa é dele. E Davi, mais uma vez, se sentiu acuado, mas vai fazer o que ele sabia melhor fazer. Já vou ler o texto aqui. Orar. Davi vai orar. Pode se questionar e falar dos seus erros, mas eu quero valorizar a capacidade que Davi tinha de interagir, de falar com Deus. O bom exemplo para mim, para aprender com seus erros, indiscutível. Mas o exemplo de um homem que sabia como falar com Deus, daí a afirmação a respeito de Davi para Samuel lá atrás. Samuel, estou buscando um homem segundo o meu coração. Desde pequeno, Davi tinha uma facilidade de falar com Deus que ensina muito para a gente, de abrir o coração. E eu tenho certeza que isso fortalecia Davi. Ele ora e Deus fala, pode ir atrás deles, pode ir atrás dos inimigos. E aí não é a mensagem de hoje, mas só para a gente passar aqui para o que eu quero compartilhar, Davi persegue os inimigos, alcança os inimigos, e tem um detalhe aqui importante demais,
alcança os inimigos. É porque eu me empolgo e aí fujo do que vou falar. Alcança os inimigos. Não só recupera os bens que eles roubaram, como traz mais do que isso. E aí que vem o lindo. Sua família, os filhos, mulheres foram preservados. Se eu não acreditar nisso, irmãos, se eu não acreditar nisso, eu vou prejudicar todo o resto. Eu confio num Deus que olha para a minha vida como responsabilidade dele. Eu preciso obedecer, mas ele tem responsabilidade com a minha vida. Eu pertenço a ele. E sendo Deus da maneira que eu entendo que ele é, pela revelação bíblica e não pelo que eu imagino, ele vai cuidar de todas as coisas. Salmo 56 é uma das passagens que mais me ajudaram na minha vida, irmãos. Mais me ajudaram. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Estamos no domingo de manhã, em que comumente teríamos escola bíblica dominical e depois um culto que se chama Uma Hora Só para Deus. Mas eu quero trazer a você uma reflexão. Salmo 56, versículo 1, vai dizer assim: oração de Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Olha que coisa linda. Quando eu ficar com medo, eu hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste ponho a minha confiança, e nada temerei. Olha aqui que lindo, sensacional. Que pode fazer um mortal. Show. Linda essa palavra. Agora olha que coisa interessante. Você acha que Davi escreveu isso aqui como? Como? Num culto? Adorando? Tudo maravilhoso, tudo perfeito? Tá claro que não. A vida de Davi foi uma vida marcada por lutas, por perdas e vitórias. A vida de Davi foi uma vida marcada, como a de qualquer outro ser humano, mas de alguém que aprendeu, irmãos, com uma capacidade sensacional a viver essa vida entre um Deus que é soberano, majestoso, santo e uma humanidade fragilizada, enfraquecida pela limitação humana. Davi aprendeu, irmãos, como viver uma realidade muito antagônica. E o porquê é antagônica? Porque as duas realidades se colidem. Deus é santo, nós não somos. Deus é soberano, já te mostrei a fraqueza do ser humano. Não há soberania nenhuma em nós. Deus controla todas as coisas, nós não controlamos quase nada. E aí, como aprender a viver essa relação antagônica, mas que precisa encontrar um eixo para seguir em frente? Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que ele veio fazer isso: unir terra e céu. Eu tenho tentado por alguns dias, meses, sei lá, pregar debaixo de conceito. Acredito nas palavras proféticas, acredito nas coisas que são determinadas e faço isso aqui o tempo todo. Mas eu prefiro que você entenda conceitos bíblicos. Para que nesse momento, estou sendo repetitivo demais com isso, para que num momento como esse, você viva pelo que você conhece, sabe, e não só pelo que você sente, porque o sentimento engana. O exemplo é de Davi. Davi, quando escreve esse salmo, para quem tem um título em cima e fala oração de confiança em Deus. Quando ele escreve, quando ele fala essas palavras que vão se tornar depois um salmo muito usado no culto judaico, na liturgia judaica. Quando Davi diz essas palavras, o hino de Davi, é exatamente quando os filisteus lhe prenderam em Gate. Deixa eu falar aqui rapidinho, rápido. Davi, de maneira surpreendente, você conhece, todo mundo conhece, até quem nunca entrou numa igreja evangélica já ouviu falar do menino que venceu um gigante. Então vamos acelerar. Davi, num momento, sai de um pasto cuidando de ovelhas para uma batalha totalmente desproporcional para enfrentar um gigante triplicamente, acredito eu, se não isso tudo, muito próximo disso, maior do que ele, para um gigante preparado para a guerra, que eram os filisteus. E esse gigante, Golias, é um homem preparado para a guerra, além de estar todo paramentado. O garoto vai enfrentar esse gigante com uma funda. Na minha época, não sei quem, na de Miguel talvez,
esses meninos mais jovens aí, Miguel também é jovem. Samuel, você usou tiradeira, Samuel? Tiradeira? Mas não matava passarinho não, né, meu filho? Isso. Você não brincou dessas coisas, não. Ele usa uma funda. O texto diz que quando o rei Saul oferece para ele também o seu equipamento de guerra, capacete, escudo, a espada, couraça, tudo, ele até tenta, mas não consegue porque não cabia nele. Isso dá pano para manga, mas eu quero ir direto ao que interessa. Davi prefere usar as armas que ele aprendeu a usar no campo. Aqueles momentos em que ele sozinho aprendeu a depender só de Deus. Guarda isso aqui. Todo mundo ou vive uma vida de solidão ou em algum momento vai se sentir sozinho diante das lutas. Vai ter que aprender a depender de Deus. Vai ter a hora, eu costumo dizer, do Salmo 22, que é messiânico. Deus meu, por que me desamparaste? Mas terá o Salmo 23 logo depois. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. O Senhor é o meu pastor e eu em nada sentirei falta. Ora, olha que transição espetacular. 22, Deus meu, por que me desamparaste? 23, o Senhor é meu pastor e Ele nunca me faltará. Porque esse é o princípio. Então perceba, de uma relação inicialmente de desamparo, de solidão, ele passa para uma situação de confiança em Deus mesmo sozinho. Durante muito tempo eu repeti isso. As maiores batalhas que você vive são as que você está sozinho. Aqui, como Davi estava diante de Golias, público, vou falar uma palavra aqui bonita para quem prega, dizem os historiadores, que Davi tinha mais pelo menos 5 irmãos, que Golias tinha pelo menos mais 5 irmãos iguais a ele. E aí, essa galera toda está assistindo. Irmãos, tem os bastidores da luta. Tem um cenário de batalha aqui todo estabelecido. Ora, tem os filisteus, parentes de Golias, inclusive, torcendo por ele. Tem Saul, um rei. Tem o exército de Israel. Tem a família, os irmãos de Davi, que não acreditavam nele, muito pelo contrário. Tem bastidores aqui. Mas escute o que eu vou te dizer, porque isso está acontecendo agora. A maior batalha de Davi era travada aqui e não fora. E isso acontece com você e comigo. Só que Davi aprendeu a travar as batalhas dele sozinho, no campo, cuidando de ovelha, e muitas vezes pensando, aqui não é o meu lugar, eu quero ir para a batalha, eu quero ir lá onde estão os meus irmãos, aqui não é o meu lugar. Mas ali ele se fortalecia. Daí os pastos verdejantes, a solidão pode transformar coisa ruim em coisa boa se eu sentir a presença de Deus. Os rios que ele precisa atravessar, até que em um momento ele vai dizer, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Por quê? Guarde isso. Você precisa primeiro vencer a tua batalha sozinho. Sozinho. Porque a batalha em público virá se você se superar, ou melhor dizendo, se você conseguir vencer as tuas próprias batalhas interiores. O apóstolo Paulo vai dizer, porque quando chegamos à Macedônia, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. É aqui. A pior batalha é a de dentro, acredite nisso. Quando Davi vai para Golias, tem todo mundo aqui, tem os irmãos, lá vai eu correr risco. Mas os irmãos estão na seguinte situação, Davi tem que vencer, porque se vencer, havia um acordo, uma aposta. O povo que vencesse o outro, quem vencesse ali, um povo ia subjugar o outro. Ora, então os irmãos de Davi estão pensando o seguinte, se Davi vence, ótimo, os filisteus vão nos subjugar. Se Davi perde, olha, ia ter irmão dele também pensando o seguinte, ufa, se ele vence, ia humilhar a gente. Assim é a vida. Tem gente torcendo para você vencer e tem gente torcendo para você perder. Mas a maior batalha estava aqui e aqui. Não, Saul, teu equipamento não dá, o que você tem serve para você, para mim não dá. Deixa eu ir com o que eu tenho, com o que eu aprendi a usar quando eu estava sozinho. Porque sozinho, ele aprende a usar a funda. Vai ao ribeiro, pega 5 pedras, vou descontrair um pouquinho, pregador melhor do que eu vai dizer o que significa cada pedra dessa, Deus nunca me revelou. Então, quando ele enfia a mão na bolsa e puxa, irmãos, sei lá se ele escolheu a pedra, botou a mão, pegou a mais funda, eu não sei, porque não me lembro no texto bíblico. O que eu sei é que ele pegou uma pedra, colocou na funda e foi para cima do gigante, e o gigante vai para cima dele revoltado, porque se sentia afrontado por Davi. Primeiro, que Davi não era guerreiro.
Segundo, porque foi para cima dele com uma funda. Ele com tudo preparado, como Golias era. Um grande guerreiro, todo aparamentado, e Davi com uma funda. E você conhece o final da história. Davi destrói aquele Golias, irmãos. E ganha música, ganha fama. Davi sai dali muito engrandecido. Ganha alguns benefícios, entre eles isenção de impostos, casamento com a filha do rei, e vai. Mas deixa eu ir para onde interessa. E aí eu quero começar a tratar com você em Deus de maneira acelerada. Porque Davi sai dali e tem até musiquinha para ele. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E Davi vira. É aquele momento que a gente gosta de viver. É o momento que está tudo dando certo. Davi vai ao palácio e todos olham para Davi e já começa a se cogitar, esse cara é o próximo rei. Mas isso faz com que Saul comece a perseguir ele. Deixa eu adiantar a história. Davi precisa fugir da ira, do ciúme, da inveja de Saul. Davi precisa fugir. E fugindo, vai cair, vai parar no último lugar que ele deveria ter ido. Aonde? Gate. Que terra é essa? Dos filisteus. Ora, eles lá, certamente, odiavam Davi. Porque Davi impôs a eles uma humilhação ao derrotar Golias. Me perdoe não ir aos detalhes. Eu não sei quem está do outro lado. Então, o Espírito Santo precisa me conduzir para uma palavra que alcance a todos. Mas nesse momento eu queria trabalhar com você 4 atitudes. 4 que Davi vai ter. Escute, Davi. Não estou falando que Deus vai fazer, não. Estou falando que Davi vai fazer. Porque, como eu costumo dizer, irmãos, Davi já tinha recebido o que precisava de Deus lá atrás, quando o profeta foi na casa dele, diante dos irmãos, ungiu ele rei. Ou seja, Davi já tinha recebido a unção. Agora, era se preparar para sentar no trono. Só que a vida tem as adversidades que você e eu não estamos preparados. E eu pensei muito nessa palavra, porque esse texto falou comigo num momento muito especial da minha vida. Muito especial. Porque eu estava vivendo o que Davi viveu aqui. Davi sai, foge, vai cair dentro de Gate. Os caras olham para Davi, os filisteus dizem assim, é Davi que matou Golias? Leva para o rei. Opa, começou. Primeira coisa que você precisa aprender. Depois eu vou para o primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Primeira coisa que você e eu precisamos aprender. Lidar com as adversidades. Sabe por quê? Nós estamos bem quando tudo está indo bem. Quando alguém questiona, quando alguém confronta, quando as coisas não saem como nós queríamos que estivesse, aí a gente desaba. Davi vai nos ensinar aqui a saber lidar com isso, porque em princípio, primeira coisa, levam Davi ao rei. Olha, aqui Davi, o que matou Golias, é ele? É, não é uma discussão. E aí Davi precisa se fazer de louco para sair dali vivo. Aprenda a lidar com as adversidades da vida. Escute isso aqui, aprenda a lidar com o inesperado. Aqui tem o que eu comecei falando lá na frente, irmãos, lá quando eu comecei a mensagem. Lembra? Davi aprendeu a viver nessa linha tênue entre o soberano, entre o sobrenatural e o natural. Entre o humano e o Deus, o humano e o divino. Davi aprendeu, porque aqui, lá vai eu com as minhas conjecturações, mas que não impõem nenhuma heresia. Eu costumo dizer que quando Davi foi enfrentar Golias, isso aqui sou eu criando uma especulação que não tem heresia. Não estou estabelecendo aqui princípio bíblico. Estou imaginando. Quando Davi vai para Golias, vamos melhorar, se eu sou ele, não vou dizer que ele pensou não, vou dizer que eu pensaria. Ora, eu fui ungido rei lá atrás. Samuel foi na minha casa e me ungiu rei. Isso quer dizer que ele foi como profeta de Deus. Eu vou enfrentar Golias, das duas uma. Ou eu ganho e mato ele, ou eu perco e saio vivo. Por quê? Porque se foi Deus que ungiu ele rei, ele não tinha sentado ainda. Agora que eu quero ver, meu irmão. Porque você não diz que Deus tem promessas para você? Você não canta, não decanta, não fala que Deus tem promessas? Lembra aí de coisas que Deus prometeu para você. Já aconteceu? Não aconteceu? Você tem certeza que foi Deus que prometeu? Então é nessa confiança que você tem que continuar de pé. É nessa confiança que você tem que ir para cima do teu gigante. Não foi Davi que pensou, não. Eu estou dizendo que se eu fosse Davi, eu pensaria isso. Eu já fui menos responsável, já disse que acho que Davi pensou isso. Mas agora eu digo que sou eu. Davi vai para cima dele e diz, ele me ungiu rei, eu não sentei lá ainda. Então, se Deus me ungiu rei, isso quer dizer que eu vou sentar. Das duas, uma. Ou eu mato esse gigante e saio daqui vitorioso, ou esse gigante
De alguma maneira eu perco essa batalha, mas eu não vou morrer. O que isso quer dizer? Isso é o que eu pensaria. Sabe o que isso quer dizer? Que dessa batalha você sai mais fortalecido. Mas ainda que ela te cause prejuízos, você não vai morrer. Porque o que Deus te prometeu ainda não se cumpriu. Então a primeira coisa que Davi nos ensina aqui é saber lidar com a adversidade. Diante do rei, e agora? O rei é ele. Se Davi coloca ali, aqui, geralmente, o perfil de Davi, a característica, a personalidade dele, o menino corajoso que enfrentou Golias, o que ele ia fazer? Sou eu mesmo, e daí? Mas ele vai aprender ali a lidar com a humanidade. E sai dali. Só que ele sai diante do rei de Gate e vai para Adulão. Vai se esconder. Ora, esse era um lugar entranhado por dentro de cavernas, por dentro de montanhas, e que as pessoas geralmente, quando você percebe a Bíblia falar de Adulão, geralmente diz assim, e fulano desceu. É um lugar de refúgio, é um lugar que geralmente as pessoas, por exemplo, vou te lembrar aqui, faço até um merchan no meu livro. Gênesis 38 diz que Judá desceu para onde? Adulão. Por que Judá desceu para Adulão? Depois do que fizeram com José. Geralmente quando as pessoas têm um baque, uma adversidade, o que elas fazem? Encavernam, se enclausuram. Davi vai para Adulão, se coloca lá dentro da caverna e pensa o seguinte, não quero que ninguém me veja. Você já disse uma frase? Quem não é visto não é lembrado. Eu já falei. Porque tudo que eu queria era não ser visto. Davi aqui vai ter que aprender a lidar com a adversidade. Então eu quero ministrar uma palavra sobre o teu coração nesse momento. Aprenda a lidar com a adversidade. Receba de Deus autoridade e unção. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do que Deus já te prometeu. Isso vai te dar força para reagir. Primeira lição de Davi. Não é o que Deus fez, não. É o que olha que coisa linda. É o que Davi faz com o que Deus lhe disse. É o que Davi faz com o que Deus já fez. Deus não já fez, ou melhor, Deus certamente já fez coisas belas e lindas na tua vida. O que você vai fazer com isso? Vai jogar fora? Eu tenho dito, essa crise vai passar, irmãos. Outras já vieram, eu citei uma aqui. Outras. E como você vai ficar depois disso tudo? Eu conversando com uma pessoa, ela dizia, não, eu estou orando, estou lendo Bíblia. Eu falei, irmão, desculpe, não é nenhuma arrogância, é sinceridade. Eu sempre vivi assim. Eu não mudei em nada a minha vida com Deus. Você acredita nisso? Tenho orado pelas pessoas, mudei a minha prática de vida, horário, locomoção, mas a minha vida com Deus, eu continuo lendo a Bíblia como eu lia. Eu continuo orando como eu orava. Por quê? Porque eu já fazia isso. Eu agora intensifico muito mais a oração pelos outros. As intercessões, clamores que todos nós fazemos. Mas eu não estou indo correndo agora, me enchendo de Bíblia, lendo. Não, eu já fazia isso, para mim é comum. É comum. Como você vai sair dessa crise? Depois que passar tudo, que só ficar na lembrança, e que lembrança, como você estará? Aprenda a saber lidar com o inesperado, com a adversidade. Davi reage. E quando você não age, você vai precisar reagir. Guarda isso. Você tem que tomar uma decisão, porque se você não agir, você vai ter que reagir. E quem reage já está saindo atrás, porque alguma coisa já aconteceu e você tem que reagir. Então haja. Vamos à segunda? Davi está dentro da caverna de Adulão, sou eu quem estou dizendo, pensando, o que eu preciso agora é ficar sozinho, quieto. A Bíblia diz que para começar entra a família dele. Ô meu irmão, tua família é uma bênção, glória a Deus, que Deus continue te abençoando. Agora imagina você lá escondido, querendo ficar sozinho, vem tua família buscar em você força. A Bíblia diz, para a gente encurtar e acelerar, que entram os irmãos, aqueles irmãos que duvidaram de Davi. Entram os pais de Davi e atrás deles, meu irmão, vem mais 400 homens, todos endividados, angustiados, com problemas. Segunda coisa que você vai ter que aprender, que você vai ter que saber e aprender a lidar, quando você tem que ser mais forte do que você acha que é, a ponto de ter que, pela tua vida, sustentar outros. Que é isso, pastor? A pior responsabilidade que existe é em você dar resultado para os outros, em que pessoas esperam de você um resultado. Davi está enclausurado na caverna e de repente entra a família e entram homens que precisavam de Davi. E ali Davi vai ter que ser bem mais forte do que ele era. Segundo ponto, aprenda, peça a Deus para que você saiba
como agir quando você precisar ser mais forte do que você achava que era. Vai ter muita gente, irmãos, descobrindo que era muito mais fraco ou que gostava muito de se achar forte e agora está se vendo fraco. Mas também vai ter muita gente, e eu profetizo que o número será maior, de pessoas que nesse momento farão, sabe o quê? Eu era tão forte e não sabia. O que isso quer dizer? Saber lidar com este momento em que você terá que ser mais forte do que geralmente você é. Terceiro, saber identificar o que é mais importante. Então Davi se esconde, entra a família, entram esses homens, ele precisa levantar, porque esses homens vão buscar nele abrigo, vão buscar nele força. Sabe o que eles dizem? Davi, viemos aqui para você ser o nosso chefe. Você está precisando, vai ter que dar? Receba essa aqui em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus te dará unção para dar até o que você não tem. O apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que nele é morte gera vida nos outros. É quando você não tem, mas Deus te usa para dar. E na maioria das vezes você não tem porque você não tem condições, sim, mas Deus tem e dá aquilo que você não pode fazer ou não tem. E Davi teve que se levantar, e o que ele vai fazer? Identificar o que era mais importante. O que era mais importante? Seus pais. O texto vai dizer, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1. O texto diz que logo em seguida Davi pega os seus pais e leva ao rei e diz assim, aqui, cuida deles para mim. Guarda eles, porque eu não sei o que vai acontecer não sei o que vai acontecer com a minha vida, mas cuida dos meus pais. Nesse momento, aprenda a identificar o que é mais importante para você e proteja. É tua família? Proteja a tua família. Davi entendeu que ali, seus pais, eram a maior responsabilidade, o que era mais importante. Ele protegeu. Em quarto e último lugar para nós orarmos. Davi volta, protege os pais e volta. Só que o profeta vai dizer o seguinte a ele, Davi, sai desse lugar seguro. Sai daí. Teu lugar não é na caverna, Davi. Teu lugar é no campo de batalha. Quarta e última coisa. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a fazer o que você tem que fazer. Saber reagir. Saber lidar com o medo. Saber lidar com o medo. Uma frase que eu ouvi um tempo atrás e guardei, já ouvi outras vezes de outras formas, linda. Medo, ou melhor, coragem, não é ausência de medo. É só a decisão que você toma de que o que você quer é maior do que o medo que você sente. Todo corajoso tem medo. Só existe coragem porque existe o elemento medo. O corajoso venceu um medo. Então, coragem não é ausência de medo. É o poder que você tem de decidir o que eu quero é maior do que o medo que eu sinto. Que o Espírito Santo de Deus te ensine a saber lidar com esse momento em que você precisa ter coragem para vencer esse medo. Se eu te enumerasse aqui tantas coisas que eu fiz com medo, tantas coisas que eu tomei a decisão, mas eu com medo, mas eu tive que ter coragem para reagir, porque o que eu sabia, o que eu queria, o que Deus tem para mim, o que Deus tinha e tem para a minha vida, é maior do que o medo que eu sinto. Vamos lá para nós orarmos. 4 coisas que eu aprendo com Davi nessa passagem, Salmo 56 e primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Primeiro, saber lidar quando eu precisar enfrentar as adversidades, lidar com o inesperado. Eu não esperava nada disso, vai ter que aprender a lidar. Aprenda. Segundo, entender e saber lidar quando eu precisar ser mais forte do que eu sou. E precisar me responsabilizar por pessoas. Sabe aquela hora que tudo que você quer receber e você tem que dar? É essa hora aí. Vai dar até o que não tem, mas Deus, com certeza, irá sustentar você e fazer você agir de uma forma que nem você vai acreditar em você mesmo. Nem você sabe que tem toda essa força em Deus. Terceiro, identificar o que é mais importante. É a família? Proteja. Quarto e último para nós orarmos. Vencer o medo. Davi teve que sair de Adulão e voltar para o lugar de onde ele havia fugido e enfrentar Saul. Se você aprender a fugir, você vai fugir sempre. Se você aprender a ter vitória, a ganhar, você vai querer ganhar sempre. E com Deus, nós sempre seremos vencedores. Porque ainda que eu sofra os abalos, ainda que eu perca, porque tem derrota também, mas eu aprenderei com elas, me tornarei mais forte com elas. E Deus irá me sustentar em tudo. Como sempre faço aqui, louvor, Samuel virá aqui ministrar um louvor, você vai orar agora por você.
4 coisas eu citei. Ore, peça a Deus condições para reagir, para agir, para que você continue se mantendo de pé, porque tudo isso vai passar. E como você estará? Vamos adorar o Senhor. Faça a sua oração em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, no Crônicas, que o povo que chama pelo nome, Aleluia. seu nome, Senhor, Sim, Deus. orar, se humilhar, buscar a tua face, arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor, só o Senhor por nós, Pai. Por isso Aleluia. nós vamos nos humilhar na sua presença. Neste lugar, tu és real. É isso que eu preciso entender e viver. Vou me entregar totalmente. Faça essa oração cantando. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso Aleluia. enxergar e entender. Declare. Se eu me humilhar É isso. diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, Oh! minha herança. Põe a mão no teu coração. Que essa palavra que foi pregada aqui hoje, e essa reflexão que nós fizemos a partir de um exemplo de Davi, na confiança que ele tinha em Deus, em que ele vai declarar: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Ele vai declarar na confiança que ele tinha em Deus, que o Espírito Santo de Deus nessa manhã possa conscientizar pessoas, fortalecer na mente de pessoas e no coração que o Senhor é responsável pela tua vida, que você deve ter confiança nele, que você deve se colocar, ter a postura de alguém que é filho do Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo de Deus, que essa seja uma manhã de renovo espiritual, de fortalecimento espiritual, que esta seja uma manhã, meu Deus, em que a tua presença vai inundar os lares, em que as pessoas vão sentir o fluir do teu amor, o toque de um pai que toca no filho, pega pelas suas mãos e diz: levanta e caminha, porque eu estou contigo. Espírito Santo de Deus, nós ministramos a cura, nós ministramos a palavra de renovo e profetizamos novos dias em o nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, porque a melhor postura nessa época é se humilhar, é se colocar diante dele reconhecendo quem ele é. E essa humilhação vai trazer exaltação. Tu és real, tu és real. Aleluia. Vou me entregar Isso. totalmente. Faça essa oração cantando. O seu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Vamos declarar ao Senhor. Se eu me humilhar Teu altar é aí. diante do seu altar, Teu altar sacrificar está aí na sua casa onde você está. aquilo que me custar, Isso. inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Por quê? Mas vale um dia É isso. no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte,
minha colheita, minha herança. Que o amor de Deus se manifeste na tua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo dele sejam sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Receba essa palavra hoje, domingo. Daqui a pouco você deve estar se preparando para almoçar. Participe do seu almoço. À noite nós estaremos juntos, mais uma vez aqui, numa live. Às 19 horas, no horário do culto em Monte Hermão. Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida hoje à noite também. Eu espero você, aguardo você para juntos daqui a pouco, mais uma vez cultuarmos ao Senhor. Amém? Vamos lá? Igreja Batista Monte Hermão. Deus nos uniu para um grande propósito, celebrando uma história de amor. Uhul! Fique em paz na sua casa. Que Deus te abençoe. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer.